Boa noite, amigos. Feliz sábado a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um nesta noite. Amigo, hoje quero falar de revelação. Uma revelação a qual Deus me concedeu a um analfabeto, a um com pouco perda de memória, mas com fé em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo. Mas antes de darmos início, vamos orar, vamos pedir a Deus, sabedoria. Santo Deus e amado Pai que habita nos altos céus, com as minhas frontes curvadas diante de Ti, te dou graças por tudo quanto sou é para mim e para todos. Rogo-te perdão pelos meus pecados e pelo de cada ser humano na face da terra, toda a Tua nação e todo o meu povo e todos os viventes. Nos perdoa, nos fortalece e nos dá-nos o Teu Espírito para o entendimento e revelação da Tua palavra. E abençoe a todos conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, continua conosco. Amém. Hoje quero falar de revelação. Uma revelação a qual Jesus mudou ao subir para os céus. Eu quero falar do livro de Atos, mas eu vou encerrar em Atos, mas eu quero começar no livro de Gênesis. Qual o capítulo de Gênesis? Capítulo 21. Capítulo 21. Não é assim tão rápido, né? Para encontrar. Mas, amém. Já encontrei. Capítulo 21, verso 24. Aliás, Gênesis 21, 4. Que diz assim, ó. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Eu quero falar da circuncisão. A circuncisão vê que no capítulo 16 de Gênesis foi quando Ismael nasceu. No capítulo 16 do livro de Gênesis, verso 15 e 16. O nascimento de Ismael com Abrão e a serva Agar. O menino não foi circuncidado, não houve circuncisão, né? Então, como eu li aqui, no meu entendimento, a primeira circuncisão que aconteceu no nascimento foi Isaque, o primeiro filho da promessa e o único na promessa, mas se propagou e cresceu e se tornou uma grande nação. E daí, da circuncisão do menino com 8 dias de nascido,
houve a circuncisão. Então, foi onde houve o crescimento da circuncisão. Né? Então, vamos para o capítulo de Gênesis 34. 34:15. No versículo 15. No livro de Gênesis, continuando ainda em Gênesis, capítulo 34, versículo 15, que diz assim: nisso, porém, constituímos a vós, se fordes como nós, que circuncide todo macho entre vós. Quem quiser entender melhor, pode ler o capítulo 34, do verso 1 ao 24, que se fala de uma jovem que foi abusada sem ter sido dada a casamento por um povo estranho. Quem era esse povo? Quem era a moça? Era a filha de Jacó, Diná. E foi abusada pelo seu povo vizinho, os donos daquela terra, né? Diná e os siquemitas. Ela foi abusada pelos siquemitas, um povo que não tinha vínculo e nem laço com Deus. Mas para servir a Deus, para casar com o povo de Deus, eles dizem que iam endireitar o dano causado com a moça se casando. Mas para isso era necessário todo macho passar pela circuncisão para fazer parte do povo de Deus pela circuncisão. Veja, vamos prestar atenção onde eu falei que Ismael não foi circuncidado, Isaac foi circuncidado com 8 dias de nascido, o povo em Siquém, na terra de Siquém, com Jacó, já eram homens velhos, pessoas feitas. Esses foram circuncidados para entrar e ser aceito no povo de Deus, né? Então a gente vamos em Mateus, nós vamos para Mateus, versículo 3, capítulo 3, Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Versículo 6. Aqui no capítulo 3 de Mateus, fala sobre João Batista, né? O batismo é onde João estava batizando. Então, aqui fala que eu falei o 6, mas quero ler, vamos ver. E eram por ele, aqui no verso 6 do capítulo 3 de Mateus, que diz: e eram por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E
vendo, eu quero ler o 7 também, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes João, né? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu quero parar aqui nesse verso 3, como eu já li os outros, mas onde eu quero me aprofundar mesmo é aqui em Atos, capítulo 2, 37 a 47. Mas eu só vou ler o 39 e o 41. Mas para vocês entenderem melhor, leia o capítulo 2 sobre essa passagem, do versículo 37 ao 47. Vamos ler aqui, acompanhe no versículo 30, versículo 39, né? O versículo 39 diz assim, olha: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui é Paulo dizendo, é Paulo falando para os hebreus, os gentios e para todos, que tanto nossos filhos que estejam longe ou perto, ou seja, quanto Deus chamar, né? E a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Chamar para quê? Para a salvação. Vamos ver o 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui está se falando do primeiro batismo com o Espírito Santo. Mas vocês viram lá em Mateus capítulo 3, verso 6, que João batizava. João, ele batizava só com água. Ali era o início do arrependimento para o batismo, para receber o Espírito Santo. João batizava com água, mas Jesus, após a crucificação e voltar para o Pai, seria batizado em nome de Jesus com o Espírito Santo, na imersão da água, em nome de Jesus, recebendo o Espírito Santo. Agora, o que é que tem a ver? Aí vocês podem me perguntar, o que é que tem a ver a circuncisão com o batismo? O que é que tem a ver o nascimento de Isaac com o batismo de João e com o batismo dos apóstolos? Tem tudo a ver. Foi o que Deus me revelou nesta sexta-feira, que Deus
é conosco. Dia 2 do 4 de 2021. Tem tudo a ver. O nascimento de Isaac, a circuncisão, também a circuncisão daquele povo, qual falei no livro, também ainda de Gênesis, capítulo 34, o verso 15, onde o povo de Siquém, foram circuncidados para se fazerem parte do povo de Deus, porque antes de João Batista não havia, eu quero deixar bem claro para que possam entender, é polêmico, mas é uma verdade a qual Deus me revelou. Eu sei que sou falho igual a qualquer um, mas por mim mesmo não teria entendimento, não foi homem que me falou. Mas a circuncisão, a qual os judeus não aceitavam, ela foi abolida com o sacrifício de Cristo. Não era mais para ser feito a circuncisão, mas sim o batismo. Então, a circuncisão, ela se deu início não no primeiro filho que Abraão teve com a serva, Ismael. Ele não foi circuncidado. Pelo menos a minha Bíblia não fala que ele foi circuncidado. No capítulo 16 de Gênesis, foi o nascimento de Ismael. E no capítulo 21, no verso 4, o menino Isaac nasceu de Abraão com Sara. E aí, depois de 8 dias, o menino deu início à circuncisão, um círculo fechado para todo macho que nascesse do povo de Abraão, sendo unicamente povo de Deus, teria que fazer a circuncisão com 8 dias de nascidos. Mas também todos que aceitassem a Jesus, a Deus como Pai Todo-Poderoso, todo macho seria circuncidado, se caso entrasse na linhagem de Davi, de Abraão, como aquele povo lá da terra de Siquém. Eles, para entrar e ser conhecido e seguir as doutrinas e os ensinamentos de Deus, teria que circuncidar-se. E eles foram circuncidados. Porém, mais adiante vocês vão ver que houve uma terrível assassinados, né? Eu não sei dizer bem direito, mas foi terrível o preço do mal. Então, quando João Batista, aí agora, quando Jesus vai ser batizado, João Batista já batizava com água e o arrependimento dos pecados. Isso quer dizer que ainda a circuncisão ainda era feita pelo povo de Israel, pelos judeus. Mas quando Cristo foi crucificado, que o véu se rasgou-se lá no templo, e ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele ainda continuou 40 dias e 40 noites com os discípulos e na terra. E muitos puderam ver e contemplar a glória de Deus no Filho com vida. Então, no livro de Atos, capítulo 2,
foi onde houve o primeiro batismo com a imersão de água e o Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebendo o Espírito Santo. Então, a circuncisão, ela foi anulada. Por quê? Para entender melhor, tem outras passagens que falam da circuncisão, tanto no Velho como ainda no Novo, que eles exigiam muito. Mas depois que Cristo foi crucificado, a circuncisão, ela já não tinha mais validade. Por quê? Porque a circuncisão era só para o povo de Deus e não para os gentios. Aí entrou o batismo. Por que o batismo? E porque todos que nosso Senhor Jesus Cristo chamar, não importa a quantidade. Porque o batismo, quando a circuncisão ela foi anulada, e agora entrou o batismo, não só para os judeus, mas para todos os que aceitar a Jesus como Salvador. Porque se a circuncisão não fosse anulada com a crucificação de Cristo, eu e você não teria parte como co-herdeiro de Israel. Então, meus amados, foi esse o entendimento que Deus me deu neste dia de hoje, o qual já terminou, porque nós já estamos, de acordo com a palavra de Deus, nós estamos no sábado. Então é isso aí, meus amigos. A minha revelação é essa, que examine as Escrituras. Ontem eu falei sobre a Páscoa, onde ela se deu início e ela se terminou. Onde não tem nem Semana Santa e nem Quaresma. Não existe. O que existia era a Páscoa, a festa da Páscoa. Mas com Jesus Cristo acabou-se. Algumas coisas, nem tudo que ela foi removida, mas algumas outras coisas foi necessário para que assim houvesse salvação a todos os seres humanos. É isso, eu deixo essa mensagem nesse momento, dizendo que leiam, como eu já falei, Atos, capítulo 2, do 37 ao 47. Leiam Mateus, capítulo 3, verso 6. Apocalipse, Gênesis 34, versículo 15. Gênesis 16, capítulo 16, verso 15 e 16. Mas se quiserem entender melhor, leiam mais. Aí é o nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac, é capítulo 21, verso 4, onde se deu início à circuncisão, e onde a circuncisão ela foi aniquilada, foi feita uma troca, né? Foi invertido. Agora não mais circuncisão, e sim o batismo em nome de Jesus, recebendo o Espírito Santo. Aí nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, aceitar Jesus como Salvador, para receber o Espírito Santo que trabalha em cada um de nós. Então, um abraço a todos. Esta foi a revelação que Deus me concedeu.
estou transmitindo para vocês. Se nunca ouviram falar nisso, creiam. E que Deus abençoe a todos. Um abraço e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre cada um de vocês. E que Deus continue nos perdoando e nos fortalecendo com o Espírito Santo para nos ajudar a discernir entre o bem e o mal e abandonar os caminhos ruins, e os anjos que Jesus envie, que seja enviado em nome de Jesus pelo Pai, para nos guardar de todo o mal, e que todo inimigo seja repreendido em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Amém. Um abraço a todos e até amanhã. E amanhã darei continuidade os capítulos, né? Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Os que puderem, os que concordarem e acharem que está certa, que compartilhe. Bota no link, bota no Face aí do seu próximo, dos seus amigos, tá? Um abraço a todos, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus nos conceda-nos.